suponhamos, o que o Ocidente vai fazer se a Rússia tomar a Ucrânia, colocar um governo fantoche, como os Estados Unidos fizeram no Iraque, no Afeganistão, né, como queriam fazer lá na Síria, e não fizeram porque a Rússia entrou na jogada e a China também? O que os Estados Unidos vão fazer? Eles vão ameaçar uma guerra nuclear? Porque esse é o ponto. Esse é o ponto. Daí o poder de dissuasão. Se a Ucrânia não tivesse devolvido para a Rússia, com a supervisão da Inglaterra e dos Estados Unidos à época, as suas armas nucleares, porque vale frisar que a Ucrânia, ao fim da Guerra Fria, era a terceira potência nuclear. Se a Ucrânia não tivesse devolvido as armas nucleares, a Rússia não teria invadido. Os Estados Unidos não invadiram a Coreia do Norte, não tensionaram a Coreia do Norte, pelo mesmo motivo. E veja, mais uma vez, não estou corroborando o regime da Coreia do Norte, estou falando de um fato de dissuasão. Então, o que eu estou dizendo? O fato consumado, a teoria do fato consumado, ela traz a dimensão de que é o seguinte: nesse momento, veja, nós estamos nos primeiros dias do conflito. Neste momento, as cidades mais importantes da Ucrânia estão em disputa, estão cercadas, e a Ucrânia vem resistindo com armas ocidentais ou o seu próprio arsenal. Agora, o que é importante dizer? Com o avanço, em face de um eventual fato consumado, aí é que está a questão. Diante dessa dimensão, e se a Rússia, aí é que a gente vai ter que acompanhar, se a economia russa não colapsar, e se essa nova União Eurasiana for suficiente, aí nós temos uma reorganização, uma reordenação. Os Estados Unidos, a meu ver, pelo fato de o Vladimir Putin ter querido muitas vezes fazer uma conferência de alta prévia, dizendo: vamos tamponar o leste europeu, tirem a dominação militar do leste europeu. A meu ver, os Estados Unidos têm interesse no prolongamento dessa guerra. Porque estão vendendo muitas armas, porque seu complexo industrial militar, e nós sabemos que a política interna dos Estados Unidos, ela tende a galvanizar principalmente um presidenciável para a reeleição como Joe Biden, que estava ali com patamares de aprovação muito baixos, ele vira um capitão da guerra, um war hero, como se diz aí nos Estados Unidos, e a gente sabe, e nessa dimensão ele pode alavancar sua popularidade. Então tem fatores geopolíticos, econômicos internos e externos, e aí seria uma questão da gente ver o que vai acontecer. Mas, para terminar aquele ponto que eu estava trazendo, eu não quero dizer que era a única alternativa da Rússia, eu não estou dizendo isso, mas às vezes, em situações de guerra que antecedem o campo de batalha, como guerra econômica, guerra de revoluções coloridas, apoiadas pelos Estados Unidos na periferia ali da região da Rússia, a Rússia tentando uma diplomacia, tentou essa negociação, isso foi sendo problemático. Eu quero citar aqui um outro jornalista, porque eu tenho muito respeito, o Vladimir Posner, que é um jornalista formidável, que nasceu na França, é radicado na Rússia, é um liberal no estilo ocidental, mas sabe muito bem criticar, fazer uma crítica ambidestra. O Posner, o Vladimir Posner, tem uma palestra fundamental na internet, está em inglês, gente, mas vocês podem tentar encontrar com legenda em português, chamada How the United States Created Vladimir Putin. Eu vou falar em português, porque vai soar uma coisa muito louca. Como os Estados Unidos criaram Vladimir Putin. Vocês estão ouvindo o que o Posner falou? No fim, em 93, 94, vejam só, em 93, 94, com Clinton, a Rússia já tentou entrar na OTAN. O Yeltsin acenou para acabar com a disputa entre Estados Unidos e Rússia. Depois dos ataques às Torres Gêmeas, em Nova York, onde a Heloísa está aqui agora, o primeiro presidente a ligar para o então George Walker Bush, né, foi o Vladimir Putin, já no poder à época, dizendo: a Rússia precisa entrar na OTAN para combater o terrorismo, porque nós temos problemas com jihadistas islâmicos. E vejam, pelo amor de Deus, o Islã é formidável, tem várias tendências, eu estou falando de um grupo do Islã, e não do Islã como um todo, quando eu falo em jihadistas, tá bom, gente? Só para deixar muito claro isso aqui, principalmente na nossa época aqui. Então a Rússia tentou fazer esse aceno. O que os Estados Unidos fizeram? Eles mostraram claramente que a OTAN é uma organização militar que não é só contra a União Soviética, que, segundo antigas teorias geopolíticas dos Estados Unidos que remontam ao fim do século XIX, a OTAN é uma cabeça de ponte dos Estados Unidos
primeiro contra a União Soviética, depois contra a Rússia, contra o seu gigantismo e pluralismo econômico, político na Eurásia, e para controle de regiões de petróleo e gás, aqui na Europa e ao redor do mundo. É só seguir, gente. Ou seja, os Estados Unidos não queriam paz com a Rússia, os Estados Unidos também preferem ter um inimigo à disposição